Voltei. E aí, Érica, tudo bom? Estão me ouvindo, galera? Estão me ouvindo direitinho? Manda um joinha se vocês estiverem me ouvindo direitinho. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Kênia. Tudo bom? Francisco já enviou ali a solicitação. Show. Estão me ouvindo? Já bora entrar nessa brincadeira. Vamos começar logo fritando tudo aqui. Tive que jogar pro meu 4G porque troquei a internet mesmo assim. Tá tenso. Vamos lá, sem lamentações. Deixa eu chamar aqui. Guardando a solicitação dele. Boa! Tudo bom? Yes, tudo bem, my friend? Tive que jogar pro meu 4G aqui porque meu Wi-Fi, bicho. Nossa, velho. Tem um mês que eu tô fazendo live e é um mês de estresse, velho. Aqui, você se machucou? Porque Você caiu. eu, eu não caí, não. Eu caí, só que eu me joguei. Eu me Hum, joguei. Então eu fiz um rolamento. tá bom. Porque sabia que não ia dar, eu fui sair, sacou? Lesão e reabilitação de Uhum. nadadores. Então é isso, galera. Muito boa noite a todos vocês. Estamos aqui para mais uma live Coach Convida e compondo aí nossa mesa, nossa equipe multidisciplinar. Estamos hoje com o Francisco, fisioterapeuta, o cara que já me salvou várias vezes, tempos atrás, lá que eu não conseguia nem ficar em pé direito sem. Sim, claro. Tá cortando um pouquinho, Felipe? Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem, só tá atrasado, mas eu tô te ouvindo bem. Tá, beleza, então. Vamos lá. Bom, eu sou fisioterapeuta, né? Tenho. Tá sem áudio, a Marina falou aqui. Falou que tá sem áudio? É, Eu tô te então, eu tô te ouvindo. ouvindo. Você tá me ouvindo? Então, ela não ligou o áudio dela. Sacanagem. É, bom, eu tô te ouvindo também. Manda um joinha se vocês estiverem me ouvindo. Tá. Tá ok agora, a Marina mandou. Ela Show. falou que tá Manda. ok. Beleza. Então vai lá, manda ver. Bom, esse negócio de falar da gente é sempre complicado, mas vamos resumir. Eu sou fisioterapeuta, tenho 10 anos de experiência, especialização em ortopedia funcional, mestrado em educação física na área de biomecânica, trabalho com atletas de rendimento, com atletas praticantes, e meu foco de trabalho hoje é dor. Trabalho com dor. Então, se você me perguntar hoje o que você faz, eu trato gente que tem dor. Bom, Tipo, 100% da população? fala, Filipão. Cara, eu Tá costumo dizer bom. que é o seguinte, né, eu entendi. O que acontece? As pessoas, a gente está acostumado com o termo pandemia de um tempo para cá, porque Covid, por aí vai. Comparando, a pandemia de dor, ela é muito maior, de dor crônica principalmente. Ela não é letal, entendeu bem? Mas ela é muito maior, muito maior. Maior causa de afastamento de trabalho, relação com depressão, com suicídio, bilhões de dólares com isso no mundo inteiro. Me arrisco a dizer trilhões, tá? Então, é uma coisa que a gente vai bater muito na tecla hoje. Lesão e dor. Óbvio, vamos falar um pouco mais, dando mais exemplos e condicionando os exemplos à realidade do nadador, Uhum. mas é uma coisa que eu quero que as pessoas saiam daqui diferenciando. Você está com dor ou você tem uma lesão? Não necessariamente isso é a mesma coisa. Sei muito bem como é que é isso. Então,
Deixando bem claro aqui, galera, deixando bem claro aqui, Francisco, hoje eu sou só um mediador, a live é sua, dá a sua aula, dá o seu show no que diz respeito à lesão e reabilitação. Eu recebi 3 perguntas que eu abri a caixinha de perguntas. Depois eu te pergunto também se você não tiver respondido, tá? De forma mais específica. E galera, fiquem à Aham. vontade para fazerem perguntas aí, tá? Se der algum problema na live, eu acredito que Hum. agora vai ser mais por conta do horário que está sobrecarregado aqui. E eu vejo muita gente reclamando desse horário em relação a muita gente estar fazendo live e tudo mais. Mas a gente vai contornando essas situações todas aí. Então, tiverem dúvidas, perguntem que a Hum. gente responde. E, Francisco, então a ideia, de fato, é a gente falar de lesão e reabilitação de nadadores. Eu queria depois que você me falasse também, direcionando, que eu bati muito na tecla esses dias que agora eu acho que é a hora do atleta que se lesionou ou que estava próximo, né, de... Não tem como chegar a falar que está próximo de uma lesão, porque só a mãe de Ná, né, que conseguiria falar que estava próximo, ou talvez com um exame ali bioquímico, algum marcador que poderia indicar uma possível, né, mas, enfim, o atleta que se lesionou ou que estava se arrastando por muito tempo ali, não parando porque tinha alguma competição, eu falei que agora é a hora da gente, de fato, né, esse atleta focar em se recuperar, né? Agora é um momento muito importante, Uhum. muito bom para o atleta que estava lesionado, que agora está afastado de forma involuntária, né? Foi obrigado a se afastar. Agora eu acho que é a hora do atleta focar na recuperação. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como que seria essa recuperação. Essa recuperação. Cortou um pouco, Felipe, eu não te ouvi. Uhum. Tá. Eu te ouvi um pouquinho mal, mas eu entendi o que você quer falar. Bom, a ideia é o seguinte: primeira coisa é, a gente tem que entender bem o conceito de lesão e o conceito de dor. Porque, ao fim e ao cabo, o que atrapalha as pessoas é dor. Você deixa de treinar, o seu desempenho cai, porque você sente dor, correto? Bom, Corretíssimo. então, vamos. Primeiro, eu vou falar muita coisa diferente que as pessoas estão acostumadas a pensar e a ouvir. Eu vou desmistificar muita coisa aqui hoje e eu vim para trazer discórdia. Eu não quero trazer conclusões, eu quero acender formas diferentes de vocês pensarem o que é lesão e o que é dor, ok? Eu acho que é por isso que eu Vamos gosto lá. muito de você. É, tá bom, depois eu conto quanto você me pagou por essa live. Seguinte, pessoal, quando a gente sente algum desconforto, um incômodo, nós traçamos uma relação direta entre sentir alguma coisa ruim, tenho alguma coisa machucada dentro de mim. Esse raciocínio está redondissimamente errado, tá? 100% das vezes, na maior parte das vezes. Dor não é algo que vem do nosso corpo para a nossa cabeça. É algo que sai da nossa cabeça, é algo que é produzido na nossa cabeça. E quando eu falo cabeça, obviamente eu estou falando do cérebro, do nosso córtex, que é a região que comanda tudo na nossa vida. Então você tem regiões corticais para dor, para controle de movimento, para sono, vigília, por aí vai, um monte de coisa. Tá? Então vamos lá. Tem dezenas de estudos científicos de boa qualidade, e eu gosto de falar, principalmente no momento que a gente vê todo mundo encher a boca e falar, mas a ciência do fulano, a ciência do ciclano. Gente, ciência é método. Tem, como tudo na vida, coisa boa e coisa ruim dentro da ciência. Vamos falar de coisa boa. E não é boa porque eu concordo, é porque a metodologia está bem feita. Tem um monte de artigo de ciência boa
mostrando atletas de rendimento com, por exemplo, hóquei no gelo, com síndrome de impacto do ombro. Tem estudos com nadadores com síndrome de impacto do ombro, aí a hóquei é síndrome de impacto do quadril, nadadores síndrome de impacto do ombro, que são assintomáticos, numa taxa de 60%. 60%. Outra informação para deixar todo mundo desconfortável. Hernia de disco, meu Deus, hernia de disco é o fim do mundo. Cara, com 30 anos, você vai, quase 40% das pessoas têm hernia de disco. E só 8% vão ter algum evento sintomático. Então, veja bem. Nosso corpo se desgasta por dentro. Essas ruguinhas aqui, ó, a gente tem por fora, a gente também tem por dentro. Óbvio. É só um exemplo pedagógico. Nosso menisco desgasta, nossa cartilagem desgasta, nossos tendões podem estar desgastados. Isso, dentro de uma média, tem uma coisa que nós chamamos de normalidade. Por exemplo, se 40%, se 60, com 60 anos de idade, quase 70% das pessoas nessa faixa etária têm hernia de disco. Você vai dizer que uma coisa que acomete 70% da população não é normal? Não tem como dizer. Não se a tem maior parte como das dizer. pessoas tem, é normal. Ok? Então, beleza. Não é porque você tem uma alteração no exame de imagem, ou até às vezes num teste clínico, que você tem um problema que vai te causar dor. Ok. Beleza. Mas como que isso é possível? É simples. A dor, ela é uma resposta produzida pelo nosso cérebro. Por que ela é uma resposta? Porque você precisa de uma concentração de estímulo sendo enviado da periferia para o cérebro, e essa concentração de estímulo vai gerar uma resposta dor. Antigamente, a gente era muito fechado no modelo biomédico, que é o que todo mundo pensa. Tem dor, tem lesão. Hoje, a gente sabe que a gente tem dor por uma cacetada de coisas. A gente tem dor porque dorme mal, a gente tem dor porque está estressado, a gente tem dor porque está ansioso, a gente tem dor porque é depressivo, a gente tem dor porque está com medo de se mover, a gente tem dor porque nossa família está brigando, a gente tem dor porque a gente não alcançou o resultado que a gente quer, a gente tem dor porque a gente está sob pressão por uma competição. Tipo aquela Tudo dor que eu isso. sentia na lombar as 2 semanas antes da competição? Bom, o Felipe é o exemplo claro disso. Ele estava de boa, treinava igual um animal. Quando estava soltando, né? Quando ia para a parte, para o filé mignon do treino, que era só soltar, polir bonitinho, a dor vinha. Aí como é que você entende? Pô, quando o cara está treinando menos, é quando ele tem mais dor? Não faz muito sentido isso, certo? Não faz. Não fazia. Então, veja bem, a dor é uma coisa multifatorial. Se a gente for olhar o conceito de dor da IASP, que é a Associação Internacional que trata da dor e conceitua a dor, ela fala que é uma experiência individual. Ou seja, quando a gente escuta aquela afirmação, eu sou resistente à dor, ou homem não aguenta dor, homem não aguenta uma gripezinha, tudo isso tem um fundo de verdade. Por exemplo, tem religiões na Ásia onde os indivíduos se furam com facas na boca porque acreditam que recebem uma entidade que lhes dá poder de suportar a dor. E aí eles saem na rua com um monte de faca enfiada na boca. Pelo amor de Deus, se você tiver com umas 10 facas enfiadas na boca, você não consegue sair andando na rua, né? Não consigo Não é enfiar nem a lógico, 10ª faca. Não consigo nem cortar a primeirinha, a pontinha da primeira. Entendeu? Mas os caras conseguem. Por quê? Porque eles foram condicionados a isso.
Sabe, lembra daqueles caras que deitavam na maca de prego? Sim. Eles treinaram o corpo deles para isso. Ok? E você pode treinar para ser mais forte para dor e pode se treinar para ser sensível a outras coisas. Você pode treinar seu cérebro a ter dor porque ele é sensível ao estresse, ter dor porque ele é sensível à ansiedade. Tá? Peraí que meu filho tá me sabotando aqui, porque eu esqueci o tripé em casa, e aí ele precisou tirar um livro da pilha que eu botei atrás do celular. Tá? Já equalizei meu estúdio aqui. Não precisa mais não, Gabi. Ficou bom. Aí o que acontece? Bom, quando a gente vai entender o nosso quadro doloroso, a gente tem que levar todos esses fatores em consideração. Outro fator que eu não esqueci de citar, e o Gabriel me interrompeu, desculpa, é a questão da fadiga, e aí vai entrar o overtraining, que é, assim, muito biológico, mas a fadiga, ela gera alteração cortical. Então, quando você está lá no limite, o seu cérebro tem que arrumar algum jeito de falar, ó, para, tá demais. E aí ele pode produzir a resposta dolorosa, como um sinal para você diminuir sua carga de treino. E pode ser também pode rolar uma má sinalização pelo estresse e acabar gerando a lesão? Eu acho ótima a sua pergunta, porque é o que eu ia falar agora. Então eu vou responder com o que eu ia falar agora. Eu até falei isso num post ontem, que são os tipos de dor. A gente tem que identificar que tipo de dor a gente está sentindo, para entender se é o tecido que está produzindo esse estímulo que está gerando dor, ou se são outras coisas, ou se é misto, ok? Então vamos lá. Primeira dor. Eu classifico ela como dor, mas não é uma dor. É o que a gente chama de nocicepção. Se a gente pegar o pé da letra, noce é nocivo, cepção é percepção. Então, quando a gente fura o dedo com uma agulha, a gente tem nocicepção. O que é isso? É um sinal de alerta que é gerado lá para o teu cérebro vai te dizer, olha, isso é ruim, tira o dedo daí. Ok? Isso é nocicepção. Depois a gente tem o segundo, que é a neuropatia periférica, que é dor ciática, síndrome do túnel do carpo, que tem características limitadas também. Por exemplo, formigamento, perda de sensibilidade, perda de força, perda de mobilidade, tudo junto, tá? E dor irradiada, claro. E nós temos a sensibilização central, ou a nociplastia. Noce nocivo, plastia tem a ver com a capacidade do nosso cérebro de aprender. A gente não tem a neuroplastia, neuroplasticidade, que é o que a gente tem muito quando é criança, por isso que a gente aprende a andar, correr, pular, cair da árvore, nadar e por aí vai. Pois é, o nosso cérebro também aprende a estimular a dor. Isso é ruim. Isso é uma nociplasticidade, é uma plasticidade nociva, certo? Então, a gente pode treinar nosso cérebro para ser burro e ser sensível a essas coisas. Como que a gente faz isso? Bom, imagina só. Você treina e o seu treino te leva a um estresse muito grande, por isso que eu acredito que no menos é mais. Você não ouve, não escuta o seu próprio corpo, porque não adianta, você pode formular o melhor treinamento do mundo, cada corpo responde de uma forma, ok? Se você não dorme adequadamente, se você não tem uma vida equilibrada, porque não adianta você ser um atletão, top de linha, faz tudo certo, mas não tem vida social. Isso gera ansiedade, gera frustração, e todas essas emoções vão gerar estresse, e estresse. O estresse é como se fosse irmão gêmeo da dor. Aparece o estresse, ele grita para a dor. Acorda, minha filha. Entendeu? É assim. Então, todas essas áreas no nosso cérebro, elas se comunicam. Ansiedade, depressão, todas elas se comunicam com a dor. Por isso que, quando um atleta de natação, por exemplo, estou com uma tendinite no ombro, fiz o exame, deu tendinite.
Aí você vai fazer o exame físico, o cara sobe o braço até em cima, faz teste de lata vazia, teste de lata cheia, todos os testes clínicos, ok? Você vai fazer teste de força, o cara é um animal. Tem muita força, não tem desequilíbrio de força. Como é que ele está com tendinopatia? Bom, aí é que tá. O nosso sistema nervoso, ele funciona como uma cerquinha elétrica. E ele é distribuído pelo nosso corpo todo. Então você imagina que você mudou a sensibilidade desse sistema. No normal, esse sistema só ia perceber uma informação, um contato ou uma alteração química que fosse capaz de produzir dor numa determinada quantidade de estímulo. Seria estímulo X. Só que você foi exposto, por isso que a experiência dolorosa ela é individual, e se adaptou de uma forma que com Y estímulo você gera dor. Isso a gente só está falando de quantidade de estímulo. A gente pode falar também de tipos de estímulo diferentes. Se o seu treinador é aquele cara mala, que bota um cone na sua cabeça e dá um soco, ou que te faz treinar 4 horas da manhã e te caga na frente de todo mundo, e me desculpe o palavreado, mas é assim mesmo. Tudo isso, se você não se adaptar, e tem pessoas que vão estar ok, deixa o cara falar, eu vou lá e vou mostrar para ele na água que eu sou melhor. Ou, se você se afeta com isso, isso vai te deixar sensível. E aí, o seu cérebro pode olhar para aquele ombro, e o ombro de um nadador vai ser mais desgastado do que um não nadador, assim como a coluna, principalmente se for um nadador de borbo, dependendo do o joelho, se for peito. nadador de peito. Exatamente. Tudo, óbvio, a gente paga um preço para as nossas escolhas. Se a gente escolhe usar muito o corpo, e aí eu estou falando de atleta, você vai pagar um preço. Se você for um praticante, só quer saúde, o preço vai ser menor. Mas se você for atleta de rendimento, o preço vai ser maior. Ok? Beleza. E aí, você vai olhar, tem atleta que tem um ombro escangalhado e não sente dor nenhuma. E tem pessoa normal que tem um ombro com um negocinho de nada no exame de imagem e morre de dor. Como é que você explica isso? Você explica justamente porque a dor ela é um fenômeno, é uma experiência individual. Pergunta, Filipão. A dor era para ser um bom feedback, mas ela não é porque ela se contorceu, se modificou ao longo da nossa vida. Porque a dor era para ser um bom sinalizador, não era? Não. Não era para ser? A dor é um sinal de excesso. Uhum. A dor é sempre um sinal de que tem algo errado. Agora, você pode se condicionar. Por exemplo, se você for lá daquelas tribos indígenas da Amazônia que enfia a mão numa luva de formiga, porque é um rito de passagem para você ser um guerreiro. Você vai se condicionar e você suportar aquela dor vai te trazer um benefício social. Você vai ser o cara na tribo. Sim. Entendeu? Uhum. Ok. Mas não quer dizer que ela é boa. É o seu sistema de proteção natural. É o seu cérebro dizendo que tem alguma coisa errada. Agora, se você tem uma neuroplasticidade alterada, isso é um problema. Não, então, isso aí que eu quis dizer. Tipo assim, a dor era para sinalizar que Entendi. Era para ser um bom sinalizador de que tem algo errado. Só que não é mais porque a gente acabou condicionando ou se adaptando ou deixando a dor não sinalizar bem. Exatamente, Felipe. Então, quando a gente fala especificamente do tipo nociplástica, a gente está falando de um sistema de sensores que está desregulado. Uhum. E aí, tipo, cara, você vai ver atletas que têm uma longevidade muito grande e outros atletas que têm uma longevidade muito pequena para dor. E aí você só vai entender por que eles são diferentes, entendendo toda a vida deles e como eles encararam aquilo ali. Pode crer. Entendeu? Aí a gente chega naquela coisa assim. Beleza. Como é que eu faço para saber que dor eu tenho e como é que eu lido com minha dor? Bom,
E por incrível que pareça, e não foi combinado, essa semana eu estou falando de dor Sim. na minha, Nossa. na minha temática da semana. Então, assim, eu tenho alguns posts para lançar ainda que são o que você não deve fazer, o que você deve fazer. Quem quiser ficar atento é só entrar lá. Não precisa seguir, não. É só entrar lá e ver. Não, segue Tá esse para cara aí todo mundo. também. Segue esse cara aí. Aí, o que que acontece, galera? Primeira coisa é a gente entender quanto de cada um desses tipos a gente está recebendo de influência. Tem como a pessoa fazer autodiagnóstico? É um pouco complicado, óbvio que o profissional existe para isso. Mas com o tempo ela passa a se entender. E eu vou dar um exemplo. Felipe. Felipe passou a entender que o nível de ansiedade que ele ficava próximo das competições fazia ele ter dor na coluna. Felipe tem uma coluna super forte, super móvel e super estável. E por que ele tinha dor? Se alguém vai dizer para mim que o nadador tem coluna fraca, os caras ficam na horizontal o tempo todo. Como? Isso não é possível. Então o que fazia ele ter dor? Não era hérnia, não era nada disso. Era ansiedade. E hoje ele dominou isso. Não Então, sinto mais, velho. assim, pois é, e isso naquela época, eu não sabia disso quando eu te tratava. Eu não tinha essa ideia, entendeu? Mas a gente já desconfiava que tinha alguma coisa, porque, pô, toda vez que você Era ficava, sempre chegava as na competição. duas semanas. É, Muito doido. e aí, com o tempo, a gente foi entendendo que não adiantava fazer milhões de terapias. Já era muito forte, não tem o que eu fazer. Agora bastava a gente trabalhar a sua cabeça. E aí, galera, não adianta. Ah, o fisioterapeuta tem o papel dele? Tem, mas tem outros profissionais que vão ter o papel dele. Então, por exemplo, você vai precisar do fisiologista, porque você vai ter que olhar marcador, se tiver com hormônio, cortisol, se aqui desregulado. Cara, o fisioterapeuta pode ser o fisioterapeuta de Jesus Cristo. Ele não vai te dar o resultado que você almeja. Aí entra o psicólogo, Eu ia falar entra a agora. alimentação. Se você está ansioso, se sua mãe está com problema de saúde, se seu namorado se traiu, está faltando dinheiro, a sua tendência de sentir dor e das suas fragilidades se tornarem estímulos capazes de produzir dor como resposta, aumenta. Então, até vou Isso aí queimar um está pouquinho de etapa aqui, correlacionado Felipe. também à lesão. Tá Esse da seguinte forma. desfoque assim do tipo você ir treinar sem estar realmente concentrado em fazer aquele movimento, sem estar realmente aquecido, ativado ou prestando atenção naquele momento ali por conta de fatores externos. Então, assim, deixando entre aspas de lado o ponto de estresse que pode sim gerar lesão, estresse falando fisiológico, mas essa não concentração em ativar a musculatura de forma correta, isso tudo pode vir gerar lesão? Pode. Pode. A gente sabe, por exemplo, que a dor ela altera o controle motor. Mas nada me diz que, se você já tem outras áreas, ansiedade, estresse ativas, você já não está mudando o seu córtex motor, e aí córtex motor é como se fosse o mandante, a área do cérebro que manda. Você não está alterando isso. Não tem como você não entender isso como parte de um processo. Entendeu? Então, óbvio, todo mundo tem problema? Tem. Por que o atleta de alto rendimento é o que a gente chama de acima da média? Porque ele muitas vezes é um cara que consegue. Entrou no clube, entrou na piscina, ele esquece até que tem mãe. Entendeu? E aí esse cara, ele é o que a gente chama de autoeficaz. E autoeficaz é um termo científico. Ele é muito autoeficaz para dar conta do problema dele. Entendeu? Então Pelo ele consegue manter o. Não, e aí, geralmente essas pessoas têm um perfil para isso, é um perfil de vida. São assim, é aquele cara que suporta muita pressão e não briga com ninguém, mas também não fica remoendo, é um cara que lida com aquilo. Sim, entendeu? Pode crer. E aí o que acontece? Outras pessoas são mais sensíveis. E aí, tipo, vão chegar, não vão conseguir treinar, não vão ter desempenho físico. Por quê? Porque o aspecto psicossocial não tá ajustado. Entendeu? E aí, cara, pô, tem muito exemplo disso. Quando a gente olha, por exemplo, atletas de alto rendimento do futebol brasileiro, cara, a história quase se repete. Os caras são pobres, miseráveis, a mãe criou 50 filhos sozinho, passou fome,
esses caras têm uma capacidade de suportar estresse absurda. Não é à toa que eles chegam onde chegam. Entendeu? É uma relação que a gente faz simples. Tá? Agora, vamos trazer mais, para não fugir muito do assunto, exemplos de lesões de nadadores. Porque assim, a gente falou muito do escopo geral, de tudo que influencia, mas tem um fator biológico também, que a gente não pode desprezar e tem que saber identificar. Correto? Bom, pensando no nadador, algumas coisas são meio praxes e a gente deve entender. O que é isso? Não adianta você pensar só que ter um manguito forte ou ter uma escápula muito, muito estável, você está imune a ter dor. Ou imune até a fazer uma lesão de verdade no tecido e aquela lesão no tecido, no tendão, no músculo, ser capaz de provocar a sua dor e te trazer malefício. Correto? Bom, a gente sabe que quando a gente tem articulações, e as articulações, obviamente, são recobertas por músculos, e esses músculos funcionam muito bem, e aí eu não estou falando só de ser fortes, mas de ter um bom sincronismo, a gente torna aquela articulação eficiente. Quando a articulação é eficiente, obviamente não é muito improvável que você tenha algum problema, porque a sua articulação é eficiente. Se ela é eficiente, quer dizer que ela suporta a carga de treinamento que você dá a ela, mantém as faculdades biomecânicas, e aí a gente vai falar de amplitude de movimento, e força, e controle motor, né, que é a ordem ali que os músculos vão funcionar, adequada. Então aí você está evitando dor e com certeza você está tendo mais desempenho. E se você junta não ter dor para ter desempenho, não é plausível que você imagine que seus tecidos estão se desgastando mais do que deveria estar. Correto? Relativamente sim. Você amarrou de uma forma que sim. Pois é, mas aqui o negócio é não deixar a ponta solta. Quem tiver que fazer pergunta, tem que fazer pergunta difícil. Pergunta fácil não cabe. Não vai rolar. Cabe sim, gente. Cabe sim, pode fazer qualquer pergunta. Aí. E aí a gente já sabe de algumas coisas. Por exemplo, não adianta só você ficar fazendo aqueles exercíciozinhos padrões, né, de ficar rodando o braço para um lado, para o outro, ficar jogando a escápula para baixo e para trás. Na verdade, hoje, o que a gente entende como ideal é fazer um trabalho para toda a musculatura funcionar adequadamente, tá? E fazer um fortalecimento global. Se você colocar só manguito, você também vai gerar um desequilíbrio. E aí entra outro ponto, né, Francisco, que muita gente fala assim, pô, eu quero fazer um trabalho de manguito porque eu tô sentindo dor ou porque eu não tô não sei o quê. Talvez a dor que ela está sentindo é por excesso da ativação e da utilização daquele grupamento muscular. Então, fazer mais, talvez, né, acaba que não é o que era para ser feito no momento, né? Concorda? Tá bom, você acabou de definir fadiga. Fadiga, né? Por fadiga, porque as pessoas acabam que pô, tá doendo. Tô sentindo dor, então eu vou fazer aqui o trabalho de manguito porque eu sei que ele previne lesão. Aí vai fazer mais. Quando, na verdade, talvez era para estar fazendo menos, né? Então, talvez por conta de fadiga que está sentindo dor, e aí pelo pensamento de querer fazer a mais. A gente tem que separar dois tipos de fadiga. A fadiga geral, né, o cansaço global, e a fadiga do grupamento muscular específico. Tá? Tem que fazer essa separação. O exemplo que eu dei agora, que o Felipe deu, é de fadiga do grupamento muscular específico. Pode ter as duas juntas? Pode. Pode ter só uma ou só outra? Pode. Você ter dor do mesmo jeito. Tá? É por isso que entender tudo que está envolvido é importante. O diagnóstico não é tão simples. Entendeu? Hoje eu gasto 1h30 numa avaliação. Por quê? Porque eu tenho que esgotar qualquer possível dúvida que eu tenho. E aí, geralmente, quando eu tratava paciente com 10 sessões, agora eu trato com 3, 5 no máximo. Que massa. Por quê?
porque a gente consegue dar independência e quando a gente educa o paciente em dor, ele fica autossuficiente. Então, muita coisa ele faz sozinho. Gente, aqui eu quero abrir só um parênteses, porque eu não gosto de ver pessoas enganadas e eu não gosto de ser enganado. Fisioterapia boa, que tem evidência científica, é aquela que envolve movimento. Se nego te deixar 80% de uma sessão numa maca, cara, isso não é fisioterapia, tá? Claro que fazer terapia manual é bom, osteopatia, quiropraxia, ok, mas tem que ter exercício, tem que ser metade da sessão no mínimo. Tá? Isso é fisioterapia de verdade. Ah, mas tem aquela furadeira quiroprática, aparelho que dá choque do ponto do pé na cabeça, raspador, gancho, esquece. Até ventosa, para tratamento, ela é uma coisa que tem ou não tem efeito nenhum. Tem gente que gosta da sensação de prazer, relaxamento. O Felipe é uma pessoa dessa. Eu gosto disso. Eu gosto de usar ventosa em mim quando eu estou muito tenso. Mas ela não é tratamento. Sim. Tá? Ela te ajuda a relaxar. Isso é bom. Mas não dá para chamar de tratamento porque ela não tem nenhum estudo, nenhumzinho, que mostra que ela é melhor que placebo. Então, eticamente, eu seria um péssimo profissional se eu estivesse dizendo isso para vocês. Usem ventosa porque é o melhor tratamento para dor. Não, não é o melhor, também não é o pior, mas não tem evidência, então não é tratamento. Ok? Sim. Só para deixar claro. Agora, se você quiser usar, galera, use à vontade, tá? Não tem problema. Só não vai se machucar, pelo amor de Deus. Ok? Sim. Também queria falar, Felipe, pelo menos de coluna e joelho. Tá? Bora. Depois, só vamos controlar o tempo aqui, que eu tenho 3 perguntinhas para fazer. Eu acho que você respondeu parcialmente a pergunta do Felipe, que era como condicionar a dor no esporte. Você respondeu parcialmente, mas se quiser aprofundar também. Mas fala aí, pode falar. Tá, eu vou falar em 5 minutos de coluna. Vou falar de 5 minutos de joelho e coluna, mas cara, eu odeio monólogo. Então eu gostaria até que as pessoas estivessem fazendo mais perguntas. Pergunta aí, galera. Aí tá vendo, né? Seguinte. Coluna. Cara, a regra não vai mudar do ombro para a coluna. Os princípios, por mais que os tecidos sejam diferentes, vão ser os mesmos. Tá? Assim como o joelho. Então, o que a gente deve fazer? E aí eu vou chover no molhado, mas é o que funciona. A gente deve manter as faculdades que aquela articulação tem. Coluna é uma articulação de mobilidade e estabilidade. E essas duas coisas não são opostas. Elas têm que caminhar juntas. Ok? Tem muita gente que costuma dizer, você é móvel demais. Não é porque você é móvel demais que você não é forte e estável. Ok? Então, a pessoa tem que ter essas faculdades. Ok? Tem bilhões de exercícios que todo mundo conhece que são eficazes. Desde pranchinha de equilíbrio, exercício para glúteo, e por aí vai. O que eu, Francisco, acho que é eficaz para nadador? Bom, é meio radical da minha parte falar isso, mas eu acho que tudo que a gente faz fora d'água para prevenir o nadador não funciona, não serve para nada. Porque é totalmente fora da especificidade. É totalmente fora da especificidade. Se Catarina tiver ouvir aqui, tem um problema. Entendeu? Por quê? Porque não tem como eu prevenir alguma coisa que você vai, tipo, como é que eu vou prevenir você ter dor na coluna na água se eu não trabalho com você na água? Não faz sentido. Seu cérebro não vai relacionar as coisas. Cara, esse cara tem dor na água, ele tá fazendo um trabalho fora da água, e aí ele vai passar a não ter dor na água. Tá, você pode até conseguir um efeito de redução da dor, mas não faz muito sentido na minha cabeça. Então, hoje meu trabalho de prevenção, ele envolve, sim, algumas coisas que a gente faz fora d'água, mas muita coisa que a pessoa tem que fazer sozinha como trabalho de prevenção dentro d'água, que envolve a especificidade dele. Então, exercício para coluna, exercício para joelho, tudo isso, a gente vai encontrar diversas literaturas. Por exemplo, para não ter problema no joelho, tem que ter quadríceps forte, tem que ter glúteo forte, tem que fortalecer centricamente e isometricamente. Cara, isso aí você usa para tudo. Correto? Mas, uma coisa é eu fazer esse tipo de exercício com o indivíduo em cima da maca, em cima do tatame, e outra coisa é o que ele vai fazer dentro da água. Tá? Então, eu estou até tentando desenvolver alguma coisa, algum tipo de serviço fisioterapêutico voltado para isso. Dentro da água.
dentro da água. Mas aí com a minha participação, entendeu? Mas isso é um projeto a longo prazo. Boa, Tá? boa. Basicamente isso, tá? A gente sabe quais são as lesões mais comuns do nadador, pata de ganso, tendinopatia do patelar, ali na coluna, as contraturas lombares. Galera, tudo isso vocês vão achar isso fácil no Google. Eu não quero trazer mais do mesmo para ninguém, tá? Mas a gente consegue trabalhar isso de uma forma completamente diferente e muito mais eficaz, tá? Acho que era isso, Felipe. Boa. Deixa eu. Ó, o Jota perguntou: manguito interno e externo. É a mesma coisa com halteres, elástico, polias ou tem mudança na prescrição? Cara, olha só, não é a mesma coisa. A capacidade do elástico de te ajudar na volta é diferente do peso, tá? Agora, até onde eu acho isso importante, relativo. Por quê? O importante é o movimento, o grupo muscular que vai estar sendo solicitado. Então, tipo, é como o exemplo que eu dei. Não adianta você ir lá e ficar fazendo rotação interna e rotação externa. Na água, você faz esse movimento aqui em cima. Aí em cima. Entendeu? Então, usar um peso ou usar um elástico, depende. Hoje, os métodos que eu trabalho para isso, posso usar os dois. Depende do objetivo que eu tenho. Vale fazer esse movimento que você fez aí fora d'água com elástico? Simulando a abraçada? Cara, é válido porque já é próximo do movimento. Mas o melhor seria fazer o movimento com o elástico dentro da água. Pode crer. Eu fui mal agora, velho. Desculpa. Porque eu falei isso ontem, é o que eu bato na tecla, mas eu queria outra pessoa falando isso sem a gente ter combinado. Porque é o que eu falo sempre, velho. É dentro da água, galera. É dentro da água. Tá? É isso, né? É especificidade, velho. Então, assim, a gente tentar fazer alguma coisa fora d'água, simulando, não sei o que. Se a gente tem acesso à piscina, vamos tentar fazer dentro d'água, porque é de forma específica, né? Então é isso. Obrigado. Se você falasse aí contrário agora, foi a prova de fogo aqui, eu fiquei tensa. Se ele falasse, não, vale pra caramba, pode fazer assim, tem que ser, eu tava, ó, lascado, mas é isso, velho. Realmente é o que eu acredito também. É o que eu acredito também. Boa. Manda mais pergunta aí que eu vi que tem. Então, vamos lá. Eu recebi 3 perguntas lá que eu abri a caixinha de perguntas, tá? Condropatia patelar. Fazer agachamento ou não? Com certeza. Faz parte Sempre. do tratamento, né? Que é Com o que você certeza. falou. Se alguém tiver mais dúvidas sobre isso, eu explico com mais detalhe depois no direct ou até no meu WhatsApp, tá lá no Instagram também. Mas, cara, se alguém te disser para não agachar porque tem condropatia, não escute essa pessoa. E como que vai isso em relação à dor? Se a pessoa sente dor, vai até o ângulo que ela sentiu dor ou não? Ou antes dela começar a sentir dor? Nesse caso, a gente faz o seguinte. Primeiro, a gente identifica se existe algum fator biomecânico que está causando dor ou não. Se existir, a gente vai corrigir. Por exemplo, se ele tem valgo dinâmico, que é a questão do joelho para dentro. Se ele faz estratégia de joelho, que é agachar jogando o joelho muito para frente da ponta do pé. Aí, ok. Isso, se a gente trazer isso para natação, é muito difícil, porque pô, você só usa isso na saída e na virada. Na virada. É mínimo, entendeu? Mínimo. Cara, eu não me lembro de ter atendido um nadador, eu já atendi alguns, com dor no joelho na virada. Se foi um ou dois. Entendeu? Não, realmente. Entendeu? Isso aí seria, eu até falei, eu acho que é válido fazer essa pergunta pela preparação física, né? A gente pensando fora d'água, que a gente vai utilizar o agachamento, vai fazer trabalho pliométrico. E aí, como é que eu faço isso? Primeiro, a gente faz a correção biomecânica. Segundo, exposição gradual. A gente vai trabalhar na amplitude que ele não sente dor e vai tentar aumentando isso gradativamente. E aí não tem receita de bolo. É o limiar de cada um. Hoje ele conseguiu agachar 80 graus. Amanhã ele conseguiu 85. No outro dia 90. Isso é natural. Ok, galera? Vai acontecer naturalmente. É válido a utilização daquele elásticozinho, a mini band, para ativação do glúteo, alguma coisa assim, para enviar informação, para fazer um movimento correto? Sim, é uma ferramenta validada cientificamente e existem exercícios específicos para isso.
Pode É crer. válido sim, não dá para usar de qualquer jeito, Aham. entendeu? Mas tem alguns exercícios bem simples. Tem um trabalho aí do fisioterapeuta brasileiro, que é o Thiago Fukuda, com elástico desses garrote de farmácia, Uhum. tá? Ó, bem Filipão, acessível. só queria abrir um parênteses aqui, porque, pô, esse cara eu não posso deixar de citar ele. Rivaldo Vôlei aqui, ó. Seleção Ah, brasileira entrou de aí vôlei agora. na nossa Ô, live aí, o cara louco! Que isso? Que é massa! campeão de Liga Mundial, tá? Aqui da, Que aqui da Serra massa! ele, tá, Felipe? Que Obrigado, massa! Riva, de tá, já não é a primeira que ele participa. Valeu, Riva. E eu vou dar um print aqui porque deu 21 na live ali. 21 é o número que eu gosto, que é o tempo que eu quero Uhum. fazer. É um sinal. Próxima pergunta aqui, ó. Vamos responder a do Felipe Ribeiro. Depois eu passo para as Uhum. outras perguntas. Existe algum método de autoavaliação de dor para entender se é lesão ou estresse e ansiedade, por exemplo? Deve ter algum questionário? Tem vários. E Vários, aí né? vocês vão anotar aí um site, depois eu mando para quem tiver dúvida, chama Pesquisa em Dor, PED. E lá tem a aba do paciente. Vocês podem ir lá que tem um monte de ferramenta. Se você tiver com dúvida, eu tenho questionários, eu não sou psicólogo, obviamente, mas a gente usa questionários e eu posso dizer, olha, tem uma chance de ser pelo estresse, procure um psicólogo. Uhum. Pode crer, que massa. Para ter esse Entendeu? Tem ferramenta direcionamento, né? validada para isso. Legal. É, A outra pergunta. Caso você machuque algum músculo, quais as medidas para recuperação imediata? Bom, primeira coisa, antes da recuperação imediata, é o diagnóstico correto. Você tem que saber que lesão é essa, se é uma contratura, se é um estiramento ou se é uma ruptura. Então, fez o diagnóstico, aí vamos ver, extensão da lesão. Se for uma lesão leve, que não esteja gerando nenhuma perda funcional, ou seja, o cara está conseguindo treinar, está com um pouquinho de dor, ajusta a dosagem do treinamento, repouso e provavelmente alguma medicação e fortalecimento ajustado para não fadigar. Ponto. Se for uma lesão mais moderada para grave, cara, não adianta. Tem que fazer exame de imagem, tem que verificar. Estamos falando de lesão muscular, galera, específico, lesão muscular. Temos que fazer um diagnóstico bem feito, com uma ultrassonografia, uma ressonância, segundo o que o clínico achar necessário, e aí sim vai ter um tratamento, vai ter um tempo de paragem, não tem jeito. Então, o Uhum. melhor é o diagnóstico correto, e aí, conforme o nível da lesão, a gente vai dando a autossuficiência para o paciente, à medida que o tratamento vai adiantando. Vai sendo. O Você vai treinamento, cumprindo as fases, né? o treinamento ele pode ser concorrente com a recuperação? Você acredita nisso? Por exemplo, Ah, eu posso, sei lá, tô com uma musculatura específica aqui lesionada e eu vou treinar sem utilizar aquela musculatura. Você não, acha primeiro que isso é válido? Vai impossível. depender do grau? Não, vou supor, tô E, falando assim, que é alguma coisa alguma lesão na coxa, sei lá, a perna. E aí uhum. eu vou colocar o flutuadorzinho e vou ficar só batendo o braço, fazendo intensidade mais alta. Você acha que isso pode vir a ser concorrente com a recuperação, com o período de recuperação daquela lesão? Se o fisioterapeuta e o treinador não conversarem, pode. Porque aí a dose vai ficar desajustada. Aí vai depender da dose, né? E da individualidade de cada um, cada Boa, paciente, show de cada bola. atleta. Boa. Última pergunta, galera. Ó, a gente está caminhando para a nossa última pergunta aqui. Se a gente não tiver mais perguntas, a gente encerra. Você tem mais alguma coisa para falar, Francisco? Não, né? Não, tem uma do Pergunta LCA do. ali que eu não entendi. A pergunta tá meio. Não sei se é essa que vai fazer. Não, não. Vai ser outra aqui. Atleta com membro, por exemplo, o braço deslocado, tende a ter lesão no futuro? Bom, primeiro a gente tem que entender exatamente o que esse cara tem. Se for uma luxação grave, ele não vai conseguir nem treinar, então eu vou descartar isso aí. Ponto. O cara tá Uhum. luxado, tem uma lesão ligamentar, e vai pra faca e ponto. Agora, se é aquele cara que subluxa, ou seja, que o ombro sai do lugar, ou que tem muita mobilidade, a gente tem que entender esse cara. Primeiro, qual a frequência que ele subluxa esse ombro? Se Uhum. essa frequência está aumentando, e nenhum tipo de tratamento que está sendo feito, fortalecimento e tal, a gente tem que olhar com mais cuidado. Agora, se é uma Uhum. pessoa que tem, por exemplo, alguma fragilidade nessa elasticidade, que subluxa com facilidade, e a gente faz um trabalho de fortalecimento específico, e isso fica sob controle, cara, toca o barco, atleta normal.
O problema é quando, e aí é interessante você controlar quantas vezes esse indivíduo murcha num ano, num mês, Uhum. e ir comparando se isso está aumentando. Se está aumentando, opa, temos que fazer alguma coisa. Ok, mas. Francisco, foram essas perguntas que eu recebi. Eu tirei um monte de dúvida aqui junto também, que foi surgindo aí. Outras eu coloquei aqui a prova de fogo, coisas que eu via falando que você poderia falar ao contrário aí, que a gente ia cair na porrada aqui ao vivo, até saber quem é que estava mais próximo aí do que é realmente mais válido. Mas que bom que coincidiu, brincando. Galera, se vocês tiverem alguma pergunta, a última pergunta agora, a hora é agora. Enquanto isso, eu vou agradecendo. Francisco, obrigado, velho. É a nossa segunda live junto? A minha primeira da vida foi com você, né? A primeira da vida foi... Olha, foi mesmo, velho. Que massa. Então, assim, muito obrigado. Galera, se vocês gostaram, dá o feedback pra gente lá depois, pra gente dar continuidade a essa ideia aí. Quero que você me convide em algum outro momento aí, Francisco. Só eu que fico te convidando, pô, me convida para eu falar alguma coisa também aí, tá? Calma, vai chegar a hora. Vai chegar a Vai hora, chegar a né? hora. Tá ali na sua programação. Espero que eu esteja ali, né? Mais uma Você aula tá que não ali, teremos. tá em junho. Tá em junho. Beleza. Estamos com tempo, estamos com tempo. Mais uma aula que não teremos na faculdade. Aqui, filho, eu aprendi mais fora da faculdade do que na faculdade. Colando Cara, nesses caras tudo top aí. Pô, foi um aprendizado do caramba ao longo desses anos aí com esse cara, com o Francisco. Pô, eu te sugava pra caramba, né, velho? Não era só né, consultir ele, não. nunca Perguntava me, mesmo, velho. nunca me sugou nada. A gente só trocou o tempo todo. Pô, e era sempre troca. Porra, não era só chegar lá e fazer, não, por que isso? E se fizer? E se não sei o que? E se associar? É o tempo inteiro, velho. Eu sou chato pra caramba, velho. Eu quero sugar mesmo. Felipe, eu não sei se você faz isso, mas eu consigo baixar a live e eu tô agora. Não é que eu tenho um canal no YouTube, mas eu deixo as lives salvas lá. Pô, salva lá. Então, eu vou salvar, eu baixo aqui e vou deixar no meu canal lá, tá ok? Pô, depois me ensina esse hack aí, que isso aí eu não sei não, hein? De baixar a live, não. Eu só gravo a tela, só. Deixa comigo. Eu só gravo a tela. Agora que Beleza. tá vindo pro marketing. Eu ainda não sou o coach das estrelas e das celebridades como o Felipe, mas eu tô tentando. Que isso. Tamo junto. Galera, muito obrigado por vocês estarem aqui também com a gente. E o que dia é hoje? Terça-feira? Terça-feira, É, 8h54 da noite. Deve ter alguma live de algum famoso aí, mas vocês estão aqui com a gente. Deu certo, né, Francisco? O seu post lá. Que Gustavo Lima, que Lulu, que Marília Mendonça. Vem com nós. Vem com nós. vem com nós. Lá vocês só iam ficar vendo gente bêbada e um monte de mensagem de gente, volta pra mim, não sei o quê. Aqui não, aqui é conhecimento, né, velho? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui junto com a gente. Quando isso tudo passar, a gente vai marcar aí um churrasco, hein, Francisco? Vamos marcar um treino junto também, não é não? Vamos lá, que eu sou atleta de natação. Então, galera, muito obrigado. Não tivemos mais perguntas, eu acho que também ficou bem esclarecedor. Manda o link pra galera seguir. Pô, saindo daqui, eu vou... Na minha última postagem tem ele marcado lá, tá? Que é o Francisco. Como é que tá? Francisco Brios. Físio, ponto físio. Brios com C. Tá aparecendo aqui em cima agora. Só, Felipão, ali. dá um alô pra minha parceira Thaisa Rabal, que tá aqui com a gente. Vocês estão regaçando também, hein? Vocês estão regaçando. Eu tô acompanhando, tá muito massa. O trabalho de vocês também é muito massa, velho. Parabéns. Então é isso, galera. Muito obrigado. E até a próxima sessão. Fechamos mais um Coach com Vida aqui. Fala, valeu, Francisco. chupa, Gustavo Lima! Batemos ele, rapaz. Derrubamos a internet. Tamo junto, galera. Obrigadão. Até a próxima sessão, galera. Valeu, Francisco.